sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos continuar o nosso louvor nessa manhã, salmodiando a Deus, aleluia, pela última vez nesse ano de 2022, com o Salmo 119, versículos do 17 ao 24, terceiro parágrafo. Salmo 119, do 17 ao 24. Glória a Deus. Aleluia. Se vocês puderem salmodiar comigo de pé, vamos fazer isso juntos de pé, daqui a pouco vocês vão sentar. Amém? Então, salmo bem bonito, hein? Salmo 119, do 17 ao 24, quem está em casa também. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia! O versículo que nós vamos meditar hoje, no Salmo 119, é mais um versículo no qual a palavra de Deus é chamada de, repita, lei. Aleluia. Essa palavra em hebraico é Torá. Torá é a lei de Deus, tá? A lei revelada por Deus. Lei que Deus começou a revelar no Monte Sinai, mas depois continuou a revelação, e hoje a lei está completamente revelada para nós aqui nos 66 livros da palavra de Deus. Glória a Deus. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra lei pode ser uma palavra masculina, que é nomos, ou uma palavra feminina, que é nomia. Nomia. Nós conhecemos mais nomia, né? Nomia, quando alguém tem autonomia, ou quando alguém trabalha para si mesmo, então ele é um autônomo. Autônomo, esse nomo que termina, ou nomia de autonomia, é lei. Autonomia é aquele que faz a sua própria lei. O autônomo é aquele que faz a sua própria lei. O ser humano não faz nenhuma lei. O ser humano, quando faz alguma lei, e essa lei tem princípios exclusivamente terrenos, humanos, antropocêntricos, essa lei é falível, essa lei não presta. As leis que os seres humanos fazem e legislam dentro da comunhão com o poder legislativo que procede de Deus e não do homem, aí essas leis são boas e são justas. E acima dessas leis, as leis espirituais descritas na palavra de Deus. A palavra de Deus é lei. É lei. O que significa isso, dentre outras coisas? Que ninguém escapa da lei. Ninguém escapa da lei.
Quem se torna inteligente, quem se torna sábio, compreende que tem que se submeter à lei. É melhor se render, se submeter, obedecer, parar de resistir, parar de desobedecer, obedecer, se tornar obediente total a Deus em toda a sua lei, em toda a sua palavra. As pessoas sem inteligência, sem prudência, sem sabedoria e, portanto, sem Deus, são aquelas que pensam que podem ser autônomas, aquelas que pensam que podem legislar sobre a sua própria vida. Quem manda na vida delas são elas mesmas. Estão enganadas pelo pai da mentira, por Satanás, porque neste estado, nessa condição, elas estão em rebeldia à lei de Deus, e a lei pesa sobre elas justa condenação. Em suma, para fazer um resumo, quem vai para o céu? Quem se sujeitou à lei de Deus. Quem vai para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre? Quem pensou que estava rejeitando a lei de Deus, fazendo a sua própria lei. Pensou que era livre para criar a sua própria lei? A sua própria lei leva você para a condenação eterna. A salvação é para aqueles que se sujeitaram à lei de Deus. E outra coisa importante que foi desvirtuada em muitas pregações do século XX para o século XXI é tentar colocar a lei contra a graça e a graça contra a lei. Isso é uma heresia. A lei e a graça são amigas. Salmo 89, se eu não me engano, está escrito: justiça e paz se abraçam. A lei e a graça trabalham juntas. A lei e a graça trabalham juntas. A graça faz aquilo que nós não poderíamos fazer, nem se conseguíssemos cumprir no máximo a lei. A graça opera a salvação. Mas ela não cancela a lei. A graça não revoga a lei. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, Mateus 5, eu não vim revogar a lei. Eu não vim cancelar a lei. Pelo contrário, eu vim até fazer algumas reformas na lei para deixar ela ainda mais exigente para vocês, tá? Se antigamente adulterar era cometer o ato de adultério, agora não, agora entendo que apenas com um olhar você já pode estar adulterando. Se antigamente a lei que dizia não matarás, matar significava matar de fato a pessoa, agora não, agora significa quem odiar alguém já é um assassino. Se odiar alguém já é um assassino diante de Deus, já matou essa pessoa de fato diante de Deus. Então Jesus, além de não vir revogar a lei, tornou ela ainda mais severa. Tornou ela ainda mais severa. Se a lei antes dizia amarás o teu próximo como a ti mesmo, agora Jesus disse: novo mandamento vos dou. Você vai amar como eu amei você. Então, a lei continua valendo. A graça é para salvação. A lei é para santificação. Porque ao se obrigar a obedecer à lei, você está trabalhando a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, nunca existiu essa heresia que inventaram, que o Antigo Testamento foi o tempo da lei, e agora o Novo Testamento é o tempo da graça. Não. Em todo tempo,
é o tempo da lei e da graça juntas. As pessoas que foram salvas na antiga aliança foram salvas pela graça. E elas, no máximo que puderam, foram santificadas na lei, foram santificadas na palavra. A mesma coisa acontece agora depois de Cristo na nova aliança. Somos salvos na graça, mas isso nos mantém submissos à lei. Porque o reino de Deus tem lei. Se o reino de Deus não tivesse lei, seria uma anarquia. E a anarquia não é de Deus, é do diabo. O nosso Deus é um Deus de decência e ordem, e nós não fomos salvos para viver do jeito que a gente quer viver. Nós fomos salvos para viver do jeito que Deus nos manda viver, aqui na sua palavra. Aleluia? Muito bem, então, lei e graça trabalham juntas, tá? Lei e graça trabalham juntas. Porque diz a letra mata, a letra da lei mata, porque a lei sem a graça opera morte em nossas vidas, porque por mais que alguém tente praticar a lei, por mais perfeito que seja dentro da lei, não consegue atingir toda a perfeição da lei. Então acaba morrendo sem a graça. Mas a graça também não funciona sem a lei, porque a graça foi para nos dar salvação, mediante a qual nós ficamos devedores diante de Deus de ser santos. Não fomos salvos porque merecemos, fomos salvos para ser santos. E a santificação está na lei. A salvação está na graça, mas a santificação está na lei. Aleluia? Não dá para separar lei e graça. Elas trabalham juntas. Tá? Elas trabalham juntas. Quem são os legalistas? Os legalistas são aqueles que pensam que são salvos só pela prática da lei e rejeitam a graça. Não tem salvação. Quem são os liberalistas? São aqueles que acham que vão ser salvos só pela graça e não precisa, tendo a graça, não precisa da lei, aí não se santificam, ficam vivendo uma vida podre de pecado do mundo, achando que tem salvação pela graça. Não tem salvação, porque nada abominável entrará na glória de Deus. Nenhum abominável, nenhuma impureza entrará no céu. Graça e lei trabalham juntas. Por isso a palavra de Deus é chamada também de lei. Tá? É lei, e é lei que não pode ser burlada. Quem pensa estar burlando, recebe dela justa condenação. Quem a ela se submete, cumpre propósito de salvação. Agora, a graça de Deus é tão abundante, é tão superabundante, que Deus, pela sua graça, não está cobrando de nós hoje perfeição. O que Deus cobra de nós hoje e cada dia é aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Desde a nossa conversão até o dia da nossa morte, é o tempo que nós temos para nos aperfeiçoar, para nos santificar. E quando chegar o dia da nossa morte, essa santificação não estará completa. Esse aperfeiçoamento não estará completo. E é aí que Deus, pela sua graça, que começou em nós essa boa obra, Ele vai completá-la. Amém? Está vendo como a graça e a lei trabalham juntas, e uma não anula a outra, uma não cancela a outra. A lei e a graça trabalham sempre juntas em todo o tempo. Glória a Deus.
Muito bem. Então, dentro do versículo que nós vamos ler hoje, como em muitos outros, aparece aqui a palavra lei, definindo que a palavra de Deus tem esse caráter legal. A palavra de Deus é lei. Amém? O versículo que vamos ver hoje é o versículo 18, né? E o título que nós damos para ele é, diga, contemplação. Vou deixar para falar durante o versículo, né? Contemplação é algo muito importante e muito pouco, diria até mesmo nada, ensinado para os crentes atuais sobre o que é contemplação. Filhos de Deus aprendem a ser contemplativos. E nós vamos ver por quê. Muito bem, esse versículo, desculpe que está ali, está digitado 17, né? Mas é o 18, tá bom? Problema de digitação aqui. É quando o avô está trabalhando e os netos do lado. Vovô. E aí distrai. Muito bem. Aqui agora está correto, né? No versículo aqui está correto, versículo 18. O salmista orou assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos repetir? Aleluia. Muito bem, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem uma pequena diferença do texto em português para o texto original em hebraico. Por isso que é importante a gente colocar o texto em hebraico, né? Que nós temos assim, Galenai, Vabita, Nifilaot, Mitoraterra. Vamos ver com letras portuguesas, fica assim, ó. Lá em cima, leia comigo, Galeinai. Começa com G, porque o G em português é a letra Gimel no hebraico, desculpe, a letra Gimel no hebraico, e esse terceiro parágrafo, como a letra Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. Alfabeto hebraico não tem letra C, A, B, C, não. Alfabeto hebraico tem Aleph, Bet, Gimel. Gimel é a terceira letra, que é a letra G. Em hebraico, todos esses versículos que nós lemos aqui, do 17 até o 24, a primeira palavra sempre vai começar com a letra G. Nesses 8 versículos, a terceira letra do alfabeto hebraico. Então, primeira palavrinha ali, Galenai. Galenai significa o gal ali é o verbo, o gal é o verbo desvendar, ou também poderia ser, né, revelar, no sentido de tirar o véu, tirar a venda, é gal, tá? Gal. E o Einai é meus olhos, Einai, tá? Einai. O Ein é olhos, e o Ai, meus, olhos meus. Galenai, então está correto, até agora aqui está perfeito com o português, ó. Desvenda os meus olhos. Agora, segunda palavra, diga, Vabita. Isso. Vabita não é para que eu contemple. A segunda frase não é para que eu contemple. Tira o para e coloca um e no lugar, dando uma ordem para si mesmo. É um tempo imperativo no hebraico, onde o salmista dá uma ordem em relação a ele mesmo. E que eu contemple. Desvenda os meus olhos e que eu contemple. Tá? Essa é a única modificação que vai ter aqui. E que eu, não é desvenda os meus olhos para que eu contemple. Desvenda os meus olhos e que eu
Contemple, já vou explicar então o peso desse imperativo que não aparece no português, mas está no texto hebraico. Desvenda os meus olhos e que eu contemple, penúltima palavra, diga, Nifilaot. Nifilaot é as maravilhas, maravilhas, e a última palavrinha, diga, Mitoraterra. Mitoraterra é da tua lei, conforme está aqui em português, as maravilhas, Nifilaot Mitoraterra, as maravilhas da tua lei. Veja que dentro da última palavra ali, ó, Mitoraterra, está enxergando lá dentro a palavra Torá? Torá é lei, então o mi é da, Torá, lei, e o erra no final é tua, lei, tua. As maravilhas da lei tua, as maravilhas da tua lei. Então, literalmente em português, esse versículo ficou assim: desvenda os meus olhos e que eu contemple as maravilhas da tua lei. Repitam. Muito bem, vamos começar com o Galenai. Desvenda os meus olhos. De vez em quando eu afirmo isso para vocês aqui. Como eu gostaria de um dia poder fazer assim, não sei, acho que em um dia não dá, fazer um curso muito importante, para que nós entendamos claramente todas as nefastas consequências do pecado na alma humana. Amados, são muitas. Muitas são as consequências, os efeitos do pecado na alma humana, na alma dos seres humanos. E são consequências tão graves que o ser humano já traz essas consequências desde a sua concepção, desde o primeiro segundo da sua existência, quando ele é concebido no ventre materno. O ser humano, desde a sua concepção, já é concebido em pecado, já é concebido com todas as consequências do pecado inerentes dentro da sua alma. Já vem contendo o pecado e as suas consequências na sua alma. Que dó! É assim que o ser humano vem ao mundo. Como seria importante nós estudarmos uma por uma dessas consequências, sabe o que aconteceria? Em primeiro lugar, cada um de nós conheceria melhor a si mesmo. Entenderia melhor, porque a nossa alma tem certas manifestações. Porque de repente tem certos sentimentos. Porque de repente vem certas coisas estranhas e até ruins na nossa alma. Porque de vez em quando tem sentimentos de tédio, porque de vez em quando tem sentimentos de opressão, de cansaço, de depressão na nossa alma. Nós nos conheceríamos muito melhor se entendêssemos, uma por uma, as consequências do pecado na alma humana. São muitas as consequências. O salmista aqui expõe uma delas, uma dentre muitas consequências, se chama cegueira espiritual. O pecado trouxe para a humanidade cegueira espiritual. Ontem, quando nós meditamos na segunda carta aos Coríntios, eu não me detive nesse versículo que eu vou citar agora, mas 2 Coríntios capítulo 4, versículos, não só um versículo, mas dois versículos aqui, o 3 e o 4,
2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, Paulo disse assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, interessante Paulo dizer isso aqui, é a única vez na Bíblia, né, que ele chama o diabo de, com letra minúscula aqui, o Deus deste século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todas as pessoas não convertidas são natural e espiritualmente cegas. Cegas para o Evangelho, cegas para a palavra, cegas para a verdade. Elas simplesmente não enxergam a verdade, não enxergam a palavra. Cegueira espiritual total. Vivemos em um mundo de cegos. E além disso, como Jesus declarou, existem muitos cegos guiando cegos. E ambos vão para o mesmo abismo. Cegos. Uma das razões pelas quais Deus reservou 2 sinais para que eles começassem a acontecer somente com a vinda de Jesus, foi porque esses sinais eram características da inauguração da nova aliança em Cristo Jesus. Os 2 sinais foram expulsar demônios e curar cegos. No Antigo Testamento tem muitos sinais, mas não tem ninguém expulsando o demônio e não tem ninguém curando cego, nenhum cego sendo curado. Lembrando que Davi não expulsava demônio de Saul, não. Ele só acalmava o demônio. Saul morreu possuído, não foi expulso dele nenhum demônio. No Antigo Testamento não se expulsava demônios e não se curava cegos. E Jesus chegou expulsando demônios e curando cegos, e ministrando, delegando também à sua igreja esse mesmo poder de expulsar demônios. Expulsarão demônios em meu nome, e também de curar cegos. Farão as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores do que elas, inclusive então curar cegos. Expulsar demônios e curar cegos estava profetizado como obra messiânica em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar libertação aos cativos, dar vista aos cegos. Isso só se cumpriu, começou a se cumprir com Jesus. Por isso Jesus, na sinagoga de Nazaré, abriu, de acordo com como está escrito em Lucas capítulo 4, abriu esse livro do profeta Isaías, leu e disse para todo mundo lá: hoje se cumpre esta palavra. Porque ele era o Messias, o enviado, o ungido de Deus, e ele começou então a expulsar demônios e a curar os cegos. E o sinal, o milagre da cura dos cegos, é o milagre que aponta, sinaliza para a cura não apenas física, mas a cura espiritual, a cura da cegueira espiritual. Ninguém entenderá Bíblia se Deus antes não curar a cegueira espiritual. Essa é a razão, até compreensível, pela qual muita gente não gosta de Bíblia.
não gostam de Bíblia, acham a Bíblia difícil, acham a Bíblia enfadonha, acham a Bíblia cansativa, não têm disposição nenhuma para ler a Bíblia e muito menos para meditar nela. E dentre esse número, e a maioria dos crentes de hoje são assim, os crentes de hoje são crentes sem Bíblia, sem palavra, não gostam dela, como diz em Jeremias capítulo 6, versículo 10, não gostam da palavra. Por que tudo isso? Porque continuam cegos, continuam sendo vítimas da cegueira espiritual, não estão enxergando a palavra. Acontece com eles o que nós lemos no sábado passado, em 2 Coríntios capítulo 3, dá uma olhadinha agora aí, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, falando de judeus, mas isso aqui também hoje serve para cristãos. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido a Torá, a lei, no Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Tá? Olha o 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Porque muita gente não gosta de Bíblia, porque quando eles vêm ler a Bíblia, não entendem nada, não tem revelação, eles ainda estão sendo vítimas da cegueira espiritual. O véu não foi tirado dos seus corações, não foi tirado de suas almas, seus olhos não foram desvendados para a verdade, seus olhos continuam vendados para a verdade e não podem enxergá-la. E ninguém pode fazer nem outra pessoa enxergar a verdade. Mesmo que nós preguemos o Evangelho, preguemos a verdade, nós não temos o poder de tirar a venda dos olhos das pessoas, de curar a cegueira espiritual delas. Só quem tem esse poder é Deus. Se nós estamos enxergando, se você está enxergando as coisas espirituais e sabendo discernir, como Paulo disse em 1 Coríntios, as coisas espirituais com as coisas espirituais, é porque, dê graças a Deus, é porque Deus já desvendou os seus olhos. Deus curou a sua cegueira espiritual. Porque Ele não faz isso com todo mundo. Só Deus. O salmista entendeu isso, por isso ele diz: desvenda os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, tira o véu da minha alma, tira o véu da cegueira espiritual da minha alma. Amados, essa é uma coisa tão grave. O que domina a humanidade é cegueira espiritual. São todos cegos. E durante o decorrer da história, aquelas pessoas, homens e mulheres, que o Senhor tirou a venda dos olhos deles e passaram a enxergar a verdade, eles passaram também a expor essa verdade e por isso a serem incompreendidos no mundo, odiados no mundo, perseguidos no mundo e mortos no mundo, porque o mundo não enxerga as coisas que eles estão enxergando. Só enxergam aqueles nos quais
Deus operar esse milagre espiritual de desvendar os seus olhos. Esse desvendar os olhos, ele ocorre no exato momento de uma genuína conversão. Tem muita falsa conversão por aí. Por isso que eu falo genuína conversão. No momento de uma genuína conversão, o véu é retirado. A venda é tirada dos olhos. A venda é tirada dos olhos. A minha conversão foi aos 18 anos. Antes dos 18 anos, eu tive uma experiência, aos 15 anos de idade, eu tive uma experiência. Eu estava vendo um filme na televisão, sessão da tarde, e o filme era tão antigo que ele era em preto e branco. O nome do filme era Salomé, falava sobre a história da Salomé, filha de Herodíades, que dançou diante de Herodes, depois então ele mandou arrancar a cabeça do João Batista. O filme foi muito bom. E o filme termina com Jesus, né, em cima do monte, pregando o sermão da montanha, Mateus capítulo 5. E aí lá em casa tinha uma Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e fui procurar onde que estava esse texto e achei o Mateus capítulo 5, igualzinho terminou o filme, e eu li aquilo tudo. Quando eu li o capítulo 5, só li o capítulo 5, acabei de ler o capítulo 5 de Mateus, falei assim, nossa, isso aqui não é para mim, não entendi nada. Fechei, nunca mais peguei em Bíblia, não entendi nada. Nossa, que coisa ruim de se ler. Foi exatamente a experiência que eu tive aos 15 anos. Aos 18 anos veio a minha conversão e Deus tirou a venda dos meus olhos e eu passei a ler, meditar e entender a palavra. E aí, só quem entende a palavra passa a ter nela o seu prazer. Passa a ter nela o seu prazer, Salmo 1, versículo 2, e passa a meditar nela de dia e de noite. Desde então, não existe na terra para mim coisa mais prazerosa do que estar meditando na palavra de Deus. Porque a venda foi tirada dos meus olhos. Deus foi misericordioso para comigo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele quis ter de mim, aleluia. Quis ter de você? Então, aleluia. Ele tira a venda dos nossos olhos. Eu já fui pregar em tantas igrejas e em todas elas encontrei a mesma realidade. Uma maioria de crentes que não tem o mesmo prazer na palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus tem sido substituída nos cultos por outras coisas que empolgam mais eles. Tá? Por um louvor super profissional, efervescente, para envolvê-los emocionalmente, e misticismo, sincretismos, rituais que os envolvam, porque a palavra não os envolve. A palavra não fala ao coração deles. O coração deles é corrupto, precisa de propinas espirituais. Não, a verdade não se encaixa, não entra nesses corações. Eles precisam de propinas espirituais. E muitas denominações e pastores caem na mesma tentação de Arão, de dar a eles as propinas espirituais que eles estão pedindo e fabricar para eles os seus determinados bezerros de ouro. Porque eles não gostam da palavra, a palavra não entra neles. Um véu, toda vez que a palavra é lida, um véu ainda está cobrindo os seus corações. Eles não têm a revelação que só Deus pode dar.
Quando Pedro declarou, Mateus 16:16, que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, já no versículo 17, Jesus disse: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, foi o meu Pai que está no céu. E aí em Mateus 11, Jesus já havia dito assim, um momento que Jesus teve um êxtase. Quando esse texto é citado em Lucas, diz que Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e declarou, orando ao Pai: Pai, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e olha o que Jesus disse: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Uma grande angústia que nós temos, nós que conhecemos o Senhor, como nós gostaríamos de revelá-lo às pessoas, mas nós só podemos pregar e testemunhar, só quem revela é Deus, e Ele faz isso com quem Ele quiser, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois de Jesus contar lá em cima da barca de Pedro, e a praia estava cheia de gente, e Jesus contou para eles a parábola do semeador. Depois Jesus saiu dali e foi para um lugar a sós com os seus discípulos. E os discípulos perguntaram: mestre, por que lá na praia agora o Senhor falou com eles por meio de parábolas? É porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para os de fora, não. Para eles, a gente fala por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não entendam, para que ouvindo, ouçam e não percebam, para que não se convertam, não sejam curados e não sejam salvos. Isso é palavra de Jesus, amados. Não adianta querer fazer o que o diabo fez com esse falso cristianismo sentimentaloide e emocionalista que tem na face da terra, que Deus quer salvar todo mundo. Se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele salvaria todo mundo. Deus só quer salvar aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como eu falei domingo, esse passarinho aqui é membro da igreja, tá? Ele está aqui já há algumas semanas, sempre louvando a Deus conosco. Muito bem. É por essa razão também, olha só, como as pessoas são espiritualmente cegas, elas não veem a glória e revelação de Deus nem na palavra, e falando do passarinho, nem na criação, nem nas coisas que Deus criou. Se você ler o Salmo 19, Salmo de Davi, Salmo 19, Davi fala sobre isso. Fala da manifestação de Deus na criação e a manifestação de Deus na palavra. As duas manifestações. E fala que na criação, né, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a revela a outra noite, não há uma linguagem, nem palavras, delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre toda a terra. Mas os homens cegos não olham para o céu,
estão olhando até com telescópios poderosos, olham para a terra e não enxergam a glória de Deus. As pessoas mais abastadas viajam para os melhores paraísos terrenos que Deus criou, para beber, para prostituir, mas não enxergam ali em nada a glória de Deus, nas coisas que Ele criou. Porque estão cegas espiritualmente, não veem Deus na criação e não veem Deus na palavra. Lá na palavra, o Salmo 19 fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Os juízos do Senhor são perfeitos, purificam o coração. Mais ou menos essa linguagem, a palavra de Deus. Então no Salmo 19, por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 20, ele fala assim que estes homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Por quê? Tudo que se pode conhecer acerca de Deus é manifesto no meio deles. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, através das coisas que foram criadas. Mas eles não enxergam, por isso são indesculpáveis. Não há desculpa para o pecado. Para o pecado há condenação. E aqueles que Deus tira do pecado são os únicos que Ele leva, tendo desvendado os seus olhos, a poder não apenas ler, mas além de ler a palavra, a contemplar as maravilhas da lei, as maravilhas da palavra do Senhor. Contemplação é como se fosse algo assim. Vou usar uma linguagem aqui para ver se dá mais ou menos para entender. Contemplar é como se a gente comesse com os olhos. Por que eu estou usando o verbo comer aqui? Porque você experimenta uma comida, né? Uma comida você experimenta e sente o gosto dessa comida. Contemplar é como comer com os olhos, experimentar o sabor da palavra, o sabor espiritual da palavra, o gosto espiritual da palavra. E você fica assim, espiritualmente, vamos dizer, inebriado, envolvido por esse banquete que é a palavra de Deus, depois que Deus desvenda os seus olhos. A pessoa contemplativa, ela contempla porque ela tem esse prazer. Davi era um contemplativo, tá? Olha ele dizendo aí no Salmo 19, olha, os céus proclamam. Ele olhava para o céu e via o céu proclamando a glória de Deus, onde outros não estavam vendo nada. Davi trabalhando como pastor de ovelhas, né? Os demais pastores trabalhavam com as ovelhas com a calculadora na mão. Mas eu tenho tantas ovelhas, o meu lucro vai ser de tanto. Enquanto que Davi olhava para as ovelhas e pensava assim, puxa, assim como eu estou pastoreando essas ovelhas, não deixando nada faltar para elas, o Senhor é o meu pastor. Eu não sentirei falta de coisa alguma. Como eu levo essas ovelhas para verdes pastagens, o Senhor me leva também para verdes pastagens. Do jeito que eu cuido dessas ovelhas, o Senhor cuida de mim também. Isso é o contemplativo, que vê a mão de Deus, a revelação de Deus na criação e vê a revelação de Deus na sua palavra. E contempla. Uma vez eu busquei num dicionário, dizia contemplação é olhar embevecidamente para alguma coisa. Ou seja, olhar para alguma coisa
sentindo todo o prazer que vem dessa experiência do que eu estou vendo, do que eu estou enxergando na minha vida. E quando a gente enxerga isso, é aí que nós vamos poder percorrer a carreira que nos está proposta sem tirar os olhos de Cristo, olhando firmemente para Ele, porque não tem mais nada que nos atraia com tanto prazer neste mundo como o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Aleluia. É isso que o salmista está orando ao Senhor: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.